Vamos lá, 1h mais 15, musiquinha já tá tocando e a gente aqui, sem perder tempo, trazendo as principais notícias do dia para você no Jornal da Difusora, primeira edição, os bastidores da política, os corredores do poder, com os nossos comentaristas, John Coutrin, Geisel Marques, Kate Almeida, estão aqui os três. As feras já estão aqui prontas, preparadas e já para você as principais notícias dos bastidores da política. E olha que a pauta hoje está cheia, viu? Tá bem cheia, vamos tentar zerar a pauta de hoje, a gente consegue. Vamos lá, hoje é quinta-feira, minha gente. Promotora Lítia Cavalcante é afastada do Centro Nacional de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor e tem estrutura esvaziada, segundo ela, na promotoria aqui no Maranhão. Laésio diz que vai ganhar a eleição no primeiro turno e vai votar em Roberto Rocha para o Senado. O PROS, mudanças várias de ontem para hoje. A gente vai trazer para você as notícias atualizadas do partido aqui no estado, que tem agora Marcos Caldas na presidência. Licitada a nova ponte que vai ligar o Maranhão ao estado do Piauí. Assunto para a Raniele daqui a pouco, direto de Brasília. E o Lula, hein? Que vem para o Maranhão, ainda esse mês de agosto. Será? Vamos conferir tudo aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, que está só começando. Uma hora mais 16 minutos, agradecendo a sua estupenda audiência em todo o estado, no rádio e também na TV. É o Maranhão inteiro de audiência. A gente agradece em nome de todo o time difusor. E olha que tem muita gente, inclusive, atrás aí dos bastidores, né? Atrás das câmeras, para que você tenha, então, a informação aqui no nosso Jornal da Difusora. No rádio e também na televisão, viu? Uma hora mais 17 minutos, está na tela do nosso WhatsApp, 989-9196-8622. E a sua participação é fundamental. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o registro do bairro que você está em São Luís, da cidade que você acompanha aqui no nosso estado. E são 217 municípios. Grandão Maranhão, né? Grande também a audiência aqui do nosso Jornal da Difusora. Vamos para a capital federal, começar o programa com a Raniele Veloso, sempre bem informada lá de Brasília. Notícia importante na área de infraestrutura. A gente tem, né, uma necessidade imensa de investimento de infraestrutura aqui no estado, por parte do governo federal também. E olha, foi publicado o edital para a nova ponte ligando os dois estados, Maranhão e Piauí, Raniele. Boa tarde. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, a notícia foi anunciada pelos ministros da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e da Casa Civil, Ciro Nogueira. Eles anunciaram aqui em Brasília hoje pela manhã que o edital de publicação para licitação dessa nova ponte entre os municípios de Ribeiro Gonçalves, no Piauí, e Tasso Fragoso, no Maranhão, foi lançado. Portanto, o próximo passo é a escolha da empresa e, assim, dado continuidade do processo de licitação, o início da obra. A expectativa é que comece ainda neste ano. O valor inicial orçado em mais de 20 milhões de reais e é uma demanda antiga dos produtores de grãos da região, principalmente de soja, que atualmente esse escoamento é feito via balsas. Então, portanto, eles vão conseguir ali ter um acesso terrestre e, portanto, facilidade no transporte desses grãos na região do Matopiba, que é uma região de desenvolvimento e produção. Vamos escutar o anúncio que foi feito hoje pela manhã pelos dois ministros. Vamos escutar. Olá, meus amigos. Agora pela manhã aqui na Casa Civil, recebendo meu grande amigo Marcelo Sampaio, grande ministro da infraestrutura do nosso país. E Marcelo veio hoje trazer uma grande notícia. Foi publicado hoje o edital para a construção de uma nova ponte no estado do Piauí, ligando ao Maranhão. Agora ali entre Ribeiro Gonçalves e Tasso Fragoso. Uma luta muito grande minha e do nosso senador Eumano Ferreira, que já colocamos recursos para isso. Eu lhe agradeço muito, Marcelo. Essa ponte é importantíssima para o desenvolvimento do nosso estado, do escoamento da produção do nosso cerrado. Isso fruto de uma determinação do nosso presidente Jair Bolsonaro e do seu trabalho. Excelente. O ministro Ciro e o nosso senador Eumano Ferreira têm cobrado muito essa agenda. A gente sabe que a BR-330 conecta ali toda essa região do Matopiba, uma região que cresce cada vez mais. E essa ponte vai desafogar ali o trânsito, né? Saindo ali da questão das balsas. A gente tem feito muito isso, ministro. A gente já entregou ali Santa Filomena também, ali no Piauí. Ou seja, são pontes importantes que conectam o país e fazem com que o nosso agronegócio continue crescendo, gerando emprego, gerando riqueza. Então, vamos em frente. Desde o ano passado, esse edital era esperado e agora, finalmente, depois de vários anúncios, está saindo do papel em um ano de eleição. Ô, Raniele, vamos falar agora sobre uma votação que aconteceu na Câmara, que aprovou, inclusive, o fim daquele benefício para os presos das chamadas saidinhas, né?
Foi votado ontem aqui na Câmara dos Deputados esse projeto de lei que proíbe a saída temporária dos presos em regime semiaberto que já tenham cumprido pelo menos 1/6 da pena e 1/4 quando for reincidente. O relator do projeto, o capitão Derrite, do PL, o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, argumentou que essa saidinha temporária gera um sentimento de impunidade e foi aprovado com ampla maioria. Foram 311 votos favoráveis e 98 contrários. Nós temos, inclusive, a votação da bancada do Maranhão. Dos 18 deputados federais, olhem só, estão aí, a maioria votou sim e 3 não estavam presentes. Foram André Fufuca, do Partido Progressistas, Kleber Verde, do Republicanos e Márcio Gerri, do PCdoB. Os únicos que votaram não foram Bira do Pindaré, do PSB, Rubens Pereira Júnior, do PT, e Zé Carlos, do PT. São partidos da oposição que orientaram voto contrário a esse projeto que proíbe a saidinha, porque, para eles, é importante esse processo de ressocialização dos presos que têm crimes que não são graves, porque desde a aprovação do pacote anticrime no ano retrasado, ficou proibida qualquer tipo de saidinha dos presos que são condenados por crimes hediondos, como, por exemplo, estupro, extorsão e outros crimes mais graves. Obrigado, Raniele, pelas informações. Ao vivo, falamos de Brasília, da capital federal, com informações atualizadas com a Raniele Veloso, nossa correspondente. 1h mais 22 minutos, 1h22. E olha só, vem aí a segunda edição do Circuito Difusora Corrida de Rua. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma vaga para a Corrida de São Silvestre, hein? Fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br, dia 28 de agosto. 6 da manhã, cedinho, a gente te espera na Avenida Litorânea. O Circuito Difusora Corrida de Rua é um oferecimento do Grupo Saga, Topa Tudo Móveis Usados, Humana Saúde e Max. 1h mais 22 minutos. Vamos girar com os nossos comentaristas agora, trazendo os principais destaques dos bastidores da política. A gente vai trazendo para você até as 2h17 da tarde muita informação. E a gente começa mostrando que a promotora Lítia Cavalcante foi afastada de uma função importante nacionalmente. A gente começou o programa falando sobre isso e, pelas redes sociais, também diz que teve a sua promotoria, de certa forma, esvaziada, né? Número reduzido de funcionários, enfim. É bom mesmo a gente conferir exatamente o que disse a promotora. Kate Almeida, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Isael. Boa tarde também ao João Coutrinho e a você, de forma muito especial, que acompanha a gente pela TV e pelo rádio. Pois é, ela sofreu aí... digamos que esse duro golpe, né, hoje pela manhã se manifestou nas redes sociais. Ela foi exonerada, né, da Promotoria do Consumidor, se manifestou nas redes sociais a respeito do tema. Queria até que a gente colocasse primeiramente, né, esse post que ela fez, né, falando, comunicando oficialmente que, portanto, teria sido exonerada, né, das suas... Coloca aqui na tela isso. Ela coloca ali, né, que somente nas últimas 48 horas, para você que acompanha a gente no rádio, o pessoal da TV já está vendo, né? Somente nas últimas 48 horas fui exonerada, né, do CAOP Consumidor, junto com os funcionários que compunham a equipe, e tive minha promotoria, da qual sou titular há mais de 10 anos, com dedicação exclusiva em favor dos consumidores do Maranhão, completamente esvaziada, restando apenas, e ali ela faz ali... Um servidor, né? Um servidor, né? Aí vamos lá, ela coloca, restando apenas um servidor. Isto fora todo o resto que tenho passado e que não foi publicizado, né? Aí ela, claro que se limita ali a essas palavras. Como é possível isso? Ela pergunta e questiona. Está acontecendo com um membro do Ministério Público com quase 3 décadas de atuação e após 34 anos da promulgação da Constituição Federal. E aí ela, num terceiro tópico, diz: como pode haver atuação com as cadeiras vazias? Ela questiona, portanto, a promotora, muito assertiva, mas também muito limitada, inclusive, nessas palavras que ela coloca. E a gente sabe, você que está acompanhando, a gente tem a responsabilidade, tem feito isso aqui de forma diária no Sistema Difusora, de trazer a discussão, né, caótica do transporte aquaviário, e a promotora
era uma voz, continua sendo, mas agora esvaziada, mas era uma voz bastante atuante, levantando questões aqui importantes do ponto de vista da segurança, velando, inclusive, por esse usuário, pela segurança e pela vida desse usuário do transporte aquaviário no Maranhão. Uma pessoa que se manifestou também nas redes sociais, que na verdade já havia falado em favor da própria Lítia Cavalcante, teria sido, portanto, a deputada Thaís Ortegal, que também foi às redes sociais, né, manifestar aí um apoio a ela, e ela diz: estou estarrecida com o nível de perseguição que atingiu a promotora Lítia, que por mais de 10 anos se dedicou à promotoria do consumidor no Maranhão e na luta em defesa dos passageiros dos ferries. O seu trabalho jamais será esquecido e nem a sua voz será silenciada. Tô com Lítia, ela levanta aí uma hashtag, né? E aí ela diz logo embaixo, somente nas últimas... falando inclusive ela sobre... A postagem da Lítia. Ela responde, né, a postagem da Lítia. E finalizar que eu acho que esse é um momento em que não só os olhares se voltam para mais essa temática, né, que a própria Thaís Ortegal, a deputada, levanta sobre perseguição, mas de dizer que a voz, né, dela pode ter sido calada. Essas imagens, que me permita, são das salas dela hoje pela manhã. Ela, já esvaziada, literalmente. Já esvaziada, né? Esvaziada. Sem funcionários, sem colaboradores. O retrato, né, do que ela colocou nas redes sociais. Não tem mais absolutamente nada, literalmente, na sala que ela trabalhou por mais de 10 anos e que tinha, portanto, aí toda uma equipe formada para essa atuação. Indiscutivelmente, uma luta solitária, né, da promotora Lítia Cavalcante, e que eu fico extremamente triste, né, em razão de, primeiro, ser uma mulher que atuava fortemente, isso enquanto promotora. Tenho certeza que, como pessoa física, ela vai continuar fazendo a mesma coisa, porque a postura dela é essa, aguerrida, e claro, né, dizer que ela não está sozinha, afinal de contas, a nossa voz, que é a voz de jornalistas que fazem, todos nós que fazemos a imprensa séria no Maranhão, vamos sim continuar falando sobre a mesma temática que levou, né, a promotora Lítia Cavalcante a essa cena horrorosa, que é de, infelizmente, perder aí esse cargo em razão de tudo que vinha denunciando, que era em prol, olha que loucura, em prol do benefício, né, do bem-estar, da vida desse usuário do transporte aquaviário no Maranhão, que segue caótico, viu? Não é por conta da exoneração dela, não é porque ela perdeu uma sala, não é porque ela perdeu funcionários que vai parar, não. É bom que se diga, muito pelo contrário. Está se calando, está se tentando calar uma voz, mas o problema não acaba, não finda com a exoneração da promotora. É bom que se diga isso, né? Porque aí vai ter que calar todas as vozes para que esse problema não seja mais anunciado. Porque me parece que é melhor não falar sobre o assunto, ele existe, mas não pode falar do assunto, né? Porque não falando vai resolver? Claro que não. Antes de ontem nós mostramos aqui um vice-prefeito lá de Turiaçu denunciando esse mesmo caos aí. E aí, infelizmente, diante de fatos, né, não tenho o que falar mais. Eu quero dar boa tarde a todos vocês, aos colegas do pessoal de casa, e só lembrar que nós havíamos denunciado aqui, apesar das negativas, os fatos agora se mostram e se colocam frente ao que foi negado, denunciado na Assembleia Legislativa pelo deputado César Pires, a tentativa da Agência de Mobilidade Urbana, portanto, do governo do Maranhão, de afastar a promotora Lítia Cavalcante desse caso. Isso foi negado, ficou apenas como rumores. Entretanto, o fato agora se concretiza e nos faz crer que não eram apenas rumores as denúncias feitas pelo deputado César Pires. O que é lamentável, né? 1h mais 29 minutos, 1h29. Olha, o Sistema Difusora definiu as datas e as regras de debates e sabatinas com os candidatos ao governo do Estado. Ontem à tarde aconteceu a primeira reunião com representantes dos partidos.
Essa foi a primeira reunião com os representantes dos partidos políticos para a definição das datas e horários dos debates e sabatinas que serão realizados pelo Sistema Difusora. As atas aprovadas em reunião são referentes aos debates que serão realizados nos dias 18 de agosto, no horário de meio-dia, às 2h15 da tarde, e em 23 de setembro, das 19 às 21 horas, com os candidatos ao governo do Estado. E também as entrevistas que serão realizadas com cada candidato nos programas Bom Dia Maranhão e Jornal da Difusora, primeira edição. Somente o candidato Laésio Bonfim não enviou representante. Esse momento que nós estamos vivendo agora das eleições é o ápice da nossa democracia. Então, nós precisamos muito que todos os meios de comunicação tenham iniciativas como essa para que possam levar as propostas dos candidatos até o povo. Toda oportunidade que a gente tiver para levar a nossa palavra adiante, as nossas propostas, a gente vai aproveitar. E o SBT, a Sistema Difusora, trouxeram regras interessantes, razoáveis, tanto para o debate quanto para a sabatina, que a gente espera que vai informar bastante o eleitor. Um momento importante, né, que a gente tem para expor, né, para o conjunto do Estado, da população, as propostas que o partido tem, né? E, para além disso, fazer uma discussão mais programática, né? O que eu tenho a dizer é que a Difusora sai na frente porque não se limitou às regras do TRE, então isso permitiu que o debate acontecesse em todos os candidatos, porque normalmente se fala de debate democrático, mas aí limita o número dos candidatos. O debate sobre as eleições, o jornalismo sobre as eleições, ele é fundamental, que é onde o eleitor fica realmente esclarecido, né? Então, aqui se sai da publicidade, como se disse, e vem para o mundo real, o mundo da informação, o mundo do embate, o mundo do contraditório. Como você viu na reportagem, o único candidato que não mandou representante para a reunião e não justificou até o fim da reunião foi o candidato Laésio. Mas hoje pela manhã, Diogo Coutrinho, o Laésio estava na Assembleia Legislativa e já confirmou presença aqui nos debates, foi isso? Boa tarde, João. Boa tarde, Adalberto, Kate, Gesaé, boa tarde a todos. Confirmou, eu conversei com ele, indaguei ele, né, a respeito disso. Ele disse que estará em todos os debates e informei-o da data acerca do debate da Difusora, que será no dia 18 de agosto. Ele disse que está confirmado, vem sim, não é? Até a princípio ele tinha falado, se não tiver nada na agenda que vai ali, né, comprometer, mas depois eu insisti, mas só vai no debate da Difusora? Não, eu vou, todos os debates, está confirmado, eu vou, não é? Edil, mas ele lembrou do dia que ele veio aqui, que nós conversamos, entrevistamos ele? Que ele insiste em dizer que ele nunca veio aqui, né? Está no YouTube, a gente manda o link no YouTube. A gente manda, acontece, né? Ele até trocou o nome de um jornalista lá, confundiu o jornalista com outro. Então é esquecimento mesmo. É verdade, ele trocou o nome de um jornalista lá com outro, né? Depois ele retificou. Mas, além disso, Kate, né, de mais a mais, ele também falou sobre o pleito eleitoral, né, sobre a disputa. Na ocasião, ele foi receber um título de cidadão maranhense, né, na ocasião lá na Assembleia, oferecida ali, iniciativa do deputado Wellington do Curso, que é do partido dele, que o apoia. Mas, já antes dessa cerimônia, ele conversou com os jornalistas, inclusive com a gente também. A gente aproveitou lá, muita movimentação, muitos assessores estavam ali acompanhando o Laésio. Até quando eu saí, não tinha muitos deputados, poucos deputados na Assembleia, inclusive na sessão de hoje. Algo em torno de 4 deputados apenas, só houve ali uma abertura da sessão, depois não continuou. E já por volta de 11 horas deu início, portanto, aí, a entrega do título a Laésio Bonfim. Mas antes, nós conversamos com ele e, primeiro, a expectativa dele para as eleições desse ano, né? Ele muito ali otimista, Kate, né, Adalberto Gesael, ele diz que tem pesquisas quantitativas e qualitativas que mostram ele vencendo no primeiro turno, não é? Mas isso na região dele ou em todo o Maranhão? Tem que saber que pesquisas são essas, onde foram feitas e com quem foram feitas essas entrevistas, não é? Porque todas as pesquisas divulgadas até agora mostram 4 candidatos com 2 dígitos. 4 candidatos com 2 dígitos. O que dificilmente, ou seja, um candidato hoje venceria em primeiro turno, inclusive muito embolado as primeiras colocações. Mas nós temos um trecho aí primeiro, acerca da eleição em primeiro turno, em que ele fala, né, em que ele diz que tem essas pesquisas e que entende que pode vencer as eleições já nessa primeira etapa. Vamos acompanhar o trechinho. Tem problema, ele não vai perder meu apoio. Agora, o meu foco é o estado do Maranhão. O meu foco é ser governador do estado do Maranhão. Por isso que eu digo, nós não vamos confundir as duas eleições. Já tá de bom tamanho. Eu tenho o meu presidente e acabou.
avaliação do governo do Maranhão, político? Não precisa nem pedir a minha avaliação. É até triste. Você que está do outro lado aí do radinho, da TV, que vai ouvir, das redes sociais, você vai ver, nós temos os piores índices, né? Em tudo, sociais em tudo. Você tinha 4 cidades entre as 10 mais pobres do Brasil. Teve um probleminha com o trecho aí, né? Não é esse trecho aí não, mas ele fala, né, sobre a eleição em primeiro turno, Adalberto disse que vai vencer no primeiro turno. Aí já foi uma outra questão, né, de apoio de Bolsonaro ou não. Em relação a Bolsonaro, o que o Laércio falou? O Laércio falou que é o presidente dele, mas que, independente disso, ele não vai nacionalizar as eleições. Ponderou, né? Ponderou, não vai nacionalizar. Vota no presidente, e sempre votou no presidente, mas não vai nacionalizar. E disse o seguinte: se o presidente quiser votar em outro candidato, que vote, mas eu continuo, votar em outro candidato no Maranhão, né, igual governador, mas eu continuo apoiando, né? Então, não quis entrar muito nessa questão de Bolsonaro, não. Mas falou sobre o Senado também, né? E falou sobre o Senado. Em relação ao Senado, a gente fez essa pergunta para ele também, e ele reafirmou aí o voto, né? Confirmou o voto dele no senador Roberto Rocha. Vamos acompanhar se a gente consegue ver essa parte dessa fala do Laércio. Acho que deu um probleminha lá, porque a gente não está conseguindo ver e ouvir esse trecho. Então, de qualquer forma, foi exatamente isso, né, Adalberto? Foi isso. Então, foi questão das pesquisas, em que ele disse que vence o primeiro turno, que acha que pode vencer o primeiro turno, porque as pesquisas que ele tem em mãos mostram isso. Em relação a Bolsonaro, ele disse que vota no Bolsonaro, mas não vai entrar nessa questão aqui no Maranhão nacionalizar, né? O Bolsonaro pode votar em quem quiser, pedir apoio para quem quiser, mas que o voto dele é do Bolsonaro. Em terceiro, em relação ao Roberto Rocha, ele disse que o Roberto Rocha, né, ele falou o seguinte: entre o pior, né, e o bom, eu voto no Roberto Rocha, peço voto por Roberto Rocha. Foi basicamente isso, os 3 pontos da fala dele hoje, ali para jornalistas, ali na Assembleia Legislativa do Maranhão. Me permita, Adalberto, rapidamente. Depois eu estou com a fala, hein? 3 coisas, que é o seguinte, ó. O bolsonarista raiz, ele não gosta muito dessa postura. O bolsonarista raiz é aquele que gosta de quem defende o Bolsonaro e ataca muito o Lula. Mas o Laésio, ele está bem orientado pela marqueteira Zilmar Fernandes para essa postura aí. A Zilmar, que até outro dia era a marqueteira do Brandão e está emprestada agora para o Laésio. Uma outra questão é que o Laésio, ele já jurou inclusive fidelidade aos Sarneys, a Rosiana, disse que votaria sempre nela. E o Laésio esqueceu que o Grupo Sarney é um dos responsáveis pela miséria do Maranhão e que isso hoje, se você colocar Rosiana Sarney no mesmo palanque e o MDB em apoio ao PSB, que é o partido de Flávio Dino e Brandão, estão juntos pela longeva miséria histórica no Maranhão. Parece que o Laésio, ele não esqueceu apenas o dia que veio dar entrevista aqui no Jornal do Difusor, ele esqueceu também quem são os responsáveis pela miséria no estado do Maranhão. Eu acho interessante, né, a fala do Laésio. Parece que tem um Laésio antes e um Laésio que está tentando ser o Laésio depois, né? Numa transformação aí muito rápida. O problema é que essas mudanças muito repentinas, você observa assim falhas na fala do Laésio, que ele tenta se segurar, né? A todo momento ele vai tentando segurar, parece que ele lembra, opa, pediram aqui para eu me segurar nessa fala, né? Parece que fica assim mais latente isso. Eu ia falar, só para complementar aqui o que o John e o que o Geisael falaram, é impressionante como antes, inclusive aqui na própria emissora, sentado ali naquele cantinho ali, o Laésio conseguia dar nomes, né, às mazelas do Maranhão e os responsáveis. Agora ele esqueceu completamente. E um outro detalhe é essa questão que eu até acho positiva, né? Ele é de um otimismo, assim, que é impressionante sobre essas pesquisas. Agora seria importante mostrar, né, evidenciar essas pesquisas, uma vez que quando a gente diz que, né, vai levar no primeiro turno, é algo muito de peso, né, muito sério. E aí a gente sabe que isso não se configura aqui na realidade. Inclusive, precisou aí, mais uma vez, reafirmar aí o seu apoio ao senador, né, a reeleição do senador Roberto Rocha, que hoje, inclusive, né, faz aí o lançamento formal, né, oficial dessa candidatura, precisou hoje, mais uma vez, reafirmar esse seu apoio.
Entrevista coletiva prevista para hoje à tarde, não é isso? Exatamente. 1h mais 40 minutos, 1h40 e você ligado aqui no Jornal da Difusora. João Coutinho, Lula adiou a visita a Caxias, mas deve vir ao Maranhão ainda esse mês? Adalberto, o Lula esteve em Caxias, esteve em Teresina, na verdade, ali numa agenda com o ex-governador Wellington Dias, e lá também, inclusive, recebeu a visita lá, né, do governador Carlos Brandão e do vice na chapa dele, de reeleição, o Felipe Camarão, e na oportunidade eu conversava, né, com alguns membros e dirigentes petistas. Eles disseram ali, Adalberto, que o Lula não poderia ir a Caxias, mas que conversou com o Brandão, né, conversou ali com o Felipe Camarão, de que pré-agendou mais uma vez uma visita, uma agenda aqui no Maranhão, ainda nesse mês de agosto. A agenda, né, também será feita no Pará, ali em Belém, e depois ele viria para São Luís. É isso que está programado, mas é claro, não quer dizer que vai acontecer. Não é? Assim como estava programado Caxias, também não ocorreu. Então, ainda nesse mês de agosto, ele virá dessa vez a São Luís. Ali está, portanto, já pré-agendado São Luís para a vinda do Lula, né? Aqui é a capital maranhense, mas nada confirmado, nada batido o martelo, apesar do Brandão também ter ido às redes sociais e ter dito também, né, que o Brandão virá aqui ao Maranhão, virá São Luís no mês de agosto, nesse mês agora de agosto. Lá no Piauí ele fez uma agenda, né, inclusive com um grande público ali nessa agenda lá de Teresina, muitos petistas, correligionários, né, estiveram ali nessa agenda, ali com Lula, mas o Lula vai intensificar a agenda dele no Nordeste e o Maranhão deve ser incluído, óbvio, né? Apesar de alguns avaliarem e entenderem, Adalberto, Gisele e Kate, que talvez aí no primeiro turno ele não venha por conta também de outros aliados aqui que o apoiam, né? O próprio senador Everton, né, do PDT também o apoia, tem outros nomes também. Talvez ele não queira vir presencialmente, apesar de pedir voto, já anunciar o seu voto, tanto para o Brandão quanto ali para o Flávio Dino. Mas acho que o Lula deveria adotar uma postura de maior respeito com o governador Brandão, inclusive. Acho que, por exemplo, o tratamento que deu ontem lá em Teresina ao Brandão e ao Felipe Camarão é desrespeitoso, porque se o PT faz parte da chapa, se o Lula é a principal estrela do PT, fazer, por exemplo, um governador de estado que saiu daqui numa quarta-feira com o propósito de tirar uma foto, de fazer uma agenda lá, tratar com... É um momento mais de uma certa forma, até constrangedora. Acho que o Lula, se tá junto, tá junto. Agora não dá para ficar tratando com desdém ou levando o governador Brandão a uma situação constrangedora de ficar zanzando no aeroporto como ficou ontem atrás do Lula lá em Teresina. E inclusive, concordo com o Geisael quando ele disse sobre a postura, porque se o próprio governador sai daqui para um cumprimento de uma agenda, perde um dia de trabalho para fazer exatamente isso, deveria ter, né, por parte aí do ex-presidente Lula, uma atenção maior, né? Ele ficou ali, como você bem disse, né, para um lado e para o outro, sem saber muito bem para onde ia, porque não tinha a atenção do anfitrião. Né? Achei desrespeitoso, só isso. Acho que o governador Brandão merecia o respeito do Lula. Você ligado aqui no Jornal da Difusora, 1h mais 43 minutos, 1h43. A gente vai já falar sobre aquele vídeo ontem que a gente deu lá de Carutapera, aquela situação lá do idoso, 90 anos, lembra? Carregado de uma rede lá. Como é que dá o nome ali? Aquele... Rapaz, estrada de caramba. Não, é como ele estava sendo levado. É pau de força que chama. O povoado é Caranandeua, né? Acho que é isso. Vou fazer o seguinte, eu vou já passar a palavra para o João, mas já que a gente já está no assunto, nós mostramos ontem o vídeo, lembra aquele vídeo que a gente mostrou? A gente vai mostrar para você relembrar aqui a situação lá em relação a um idoso que estava sendo carregado, precisando de um atendimento à saúde, e a situação lá era a reclamação em relação à estrada. É impossível uma ambulância chegar ali, um carro mesmo chegar para buscar alguém que estivesse com uma situação dessa, passando por uma dificuldade, enfim. E aí a prefeitura, a gente abriu espaço para a prefeitura falar sobre o assunto, a prefeitura se manifestou através da assessoria de comunicação, dizendo que a estrada vicinal exposta naquele vídeo que a gente mostrou, da publicação, dá acesso a um povoado ribeirinho. Foi construída em uma área penalizada todo ano pela cheia dos rios e, segundo a assessoria, a área já recebeu serviços de requalificação nessa gestão, mas que diariamente ainda as chuvas castigam a região e impedem, portanto, a execução do serviço. Resumindo, diz que assim que a chuva parar, eles vão lá fazer o serviço nessa estrada. A gente está mostrando aí outra vez o vídeo, a situação aí que chamou a atenção ontem, repercutiu muito, inclusive,
esse vídeo aí pela situação, né? A imagem é muito forte do idoso sendo carregado, e aí o posicionamento da prefeitura em relação a essa situação. Eu só acho que realmente o pobre do São Pedro, eu já disse aqui uma vez, vou dizer de novo, esse pobre desse São Pedro já não aguenta mais tanta conta nas costas dele. Tá pra pedir Pelo demissão. amor de Deus, ele tá para sair correndo, porque me dizer que o período de chuva, quando der uma acalmada que vai organizar aí essa estrada que, pelo visto, já está há anos nessa situação, é brincar com a cara de São Pedro. Não estou nem falando da população, viu? 1h mais 45 minutos, 1h45. A gente vai para o intervalo agora. Na volta a gente vai ver que o MEC prorrogou as inscrições do ProUni. Vamos ver aquele nosso giro, né, no interior, Caxias, Imperatriz também. Mais notícias, outras notícias dos bastidores da política com os nossos comentaristas. A gente volta já já. É rapidinho, um instantinho só. 1h mais 49 minutos, de volta ao Jornal da Difusora em sua primeira edição. Você vê aí na bancada John Coutrin, Geisel Marques e Kate Almeida. É o trio do Jornal da Difusora aqui, já que o quarteto está hoje, né, sem a presença aqui do nosso Eduardo Ericeira, que continua aí curtindo as suas férias. Tá tranquilo, inclusive. Tá tranquilo. Tá visitando o Charlinho. Ó. Se ele ouvir isso, Um abraço para Charlinho. 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 Lá em Axixá, acompanhando vai a nas nossa redes sociais programação. para tu ver o que ele está fazendo uma hora dessa. 1h49 minutos, 1h49. Olha só, aproveite essa grande oportunidade. É a oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís. O bairro Araçagi, o condomínio Costa Araçagi, vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e para a sua família. E você sabe o melhor de tudo? É que já está prontinho para morar. Entrada facilitada e condições especiais para você realizar o seu sonho de morar bem. Você quer mais? ITBI registro inteiramente grátis. Siga o nosso Instagram, @costa.araçagi, e agende a sua visita agora mesmo. E tem o WhatsApp também, 98991090335 ou 98991884845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Flanelli e Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar, viu? 1h mais 50 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora, a gente vai para Imperatriz agora, dança das cadeiras na Câmara de Imperatriz, os detalhes com o nosso Marcelo Júnior. Olá, Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde para quem assiste o nosso Jornal da Difusora no rádio e na TV, e também boa tarde especial aos nossos debatedores nesta quinta-feira. Mais um troca-troca nas cadeiras da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Imperatriz. Câmara que retomou esta semana as atividades legislativas deste segundo período de 2022. Esta será a quinta substituição. Entrou hoje o vereador Felipe Miranda, que assume temporariamente. O Felipe Miranda é suplente e agora vai ocupar o cargo pelo período de 90 dias. Ele vai assumir no lugar do vereador Ademar Freitas Júnior. Hoje pela manhã foi a sessão de posse na sala da presidência da Câmara e nós conversamos com o Felipe Miranda, que falou a respeito da sua chegada ao Parlamento Municipal. Esse é um momento ímpar para mim na minha vida, como filho da cidade, a oportunidade de estar hoje, uma pessoa nascida e criada aqui, está hoje defendendo a cidade na Câmara Municipal. Política relacionada ao esporte, meio ambiente. O que for de bom nós vamos procurar fazer e estar sempre defendendo para trazer o melhor para a nossa cidade. Então, repetindo a informação, esta é a quinta substituição este ano na Câmara de Vereadores, aqui, suplentes que assumiram nos lugares dos titulares. Vale destacar que o Felipe Miranda é filho do ex-vereador Hamilton Miranda. Hamilton foi vereador por 3 mandatos consecutivos, inclusive ocupou a função de presidente da Câmara de Vereadores locais. Eu volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo. Bom jornal daqui a pouquinho. Imperatriz já tem o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Caxias também. 1h mais 52 minutos. O MEC prorrogou até amanhã a inscrição para o ProUni. Os detalhes ao vivo com Ciro Bineiro. Você, Ciro. Olá, Adalberto. Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? O Ministério da Educação prorrogou por mais um dia as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, deste segundo semestre, previstos para serem finalizados
hoje. Com isso, os estudantes interessados em bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior têm até amanhã, dia 5, para acessar o site do ProUni e se inscrever no programa. A medida foi adotada após o site do programa ter apresentado problemas de instabilidade. Podem participar estudantes interessados em bolsas de estudos parciais, ou seja, 50%, ou integrais, 100%, em diversas universidades privadas, desde que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio e atingido, no mínimo, a média de 450 pontos em cada matéria do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação, nem ter participado como treineiro. O resultado com a lista dos candidatos pré-selecionados será disponibilizado no site do programa e será constituído de 2 chamadas, previstas para os dias 8 e 22 de agosto de 2022. Ou seja, Adalberto ainda tem essa oportunidade, né? As inscrições seriam encerradas hoje, mas foram prorrogadas até amanhã, ou seja, os estudantes têm mais um dia aí exatamente para aproveitar e efetivar essa inscrição. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro. Obrigado pelas informações. Você ligado aqui no Jornal da Difusora, 1h mais 54 minutos. Dá tempo do nosso Municípios em Foco com a Jéssica Lima? Bom, a gente vai fazer o seguinte, vamos para Imperatriz e Caxias, que vão seguir com a programação local. Já a gente volta com Municípios em Foco, tá bom? Agora sim, Jéssica Lima e o Municípios em Foco. Confere aí. Olá, boa tarde. Os gestores, professores, coordenadores e cuidadores do município de Guimarães ganharam mais uma capacitação para fortalecer o trabalho dos quesitos de atendimento para pessoas com deficiência. Diálogo sobre inclusão e acessibilidade na educação especial foi o tema da jornada pedagógica, que aconteceu com a participação de quase 200 profissionais. No município, já existem 4 salas de recursos multifuncionais para atender os 59 alunos da rede municipal que precisam desses cuidados especiais. E a equipe de profissionais inclui a coordenadora de educação especial, professor titular, psicólogos, psicopedagogos, entre outros profissionais. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 1h mais 55 minutos. Kate Almeida, quem está acompanhando a gente aí em todo o estado? Paz, a nossa amiga Anice Moraes, lá da Assembleia, inclusive muita gente da Assembleia acompanhando a gente agora. A Anice, que é uma querida, um beijo meu também, dos meninos aqui, transmiti ainda há pouco o seu recado, viu, Nice? Também queria abraçar rapidamente aqui o Vânio Azevedo e a Leonice também, esse casal maravilhoso, está com a gente lá no bairro do Quatraque. Um beijo especial para vocês. Maravilha. 1h e 56 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora, no rádio e também na TV. No rádio, muita gente tem esse horário se deslocando, saindo de casa, indo para o trabalho, voltando do trabalho e acompanhando também aqui o Jornal da Difusora. Viu? Nosso muito obrigado. Recado para você, hein? Fiat em São Luís, você sabe qual é? É Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat, com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende um test drive, conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-272. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro na Avenida Kennedy 147 na Jordoa. Aqui em São Luís, unidade Holandeses na Avenida dos Holandeses 22 no bairro Calhau. Fiat você sabe, hein? Mas eu repito, Fiat é Revemar. Faltam 3 minutos para as 2 da tarde. Ainda há pouco a gente teve um probleminha com o vídeo, né? Da gravação feita lá na Assembleia Legislativa com o candidato Laésio Bonfim. O John resumiu já aqui o que ele falou, mas a gente vai colocar para você agora um trechinho, inclusive, o próprio Laésio falando sobre a questão do primeiro turno, confiante que vai ganhar a eleição no primeiro turno, e também o Senado em quem ele vai votar. Vamos ver?
Fala em segundo turno, o Laércio só fala no primeiro turno, porque o nosso foco é o primeiro turno, o nosso foco é ganhar no primeiro turno. Esse é o foco do Laércio Bonfim, ganhar no primeiro turno. A gente fez pesquisa, a gente tem pesquisa quali, quanti, que diz com toda certeza que dá para ganhar no primeiro turno. Então eu vou falar em segundo turno para quê? De forma alguma, nós só vamos falar em primeiro turno. Laércio, em relação ao Roberto Rocha, vai pedir voto para ele, tá tudo certo? Meu senador, tá fácil demais escolher um senador, só tem duas, um ruim e o bom. Por que eu vou escolher o ruim? Eu vou escolher o melhor para o estado do Maranhão, que é o Roberto Rocha, e acabou. Tá aí, portanto, o próprio Laércio falando, né? Vocês ouviram aí o Laércio, ele mesmo falando, já está gravado aí, enfim. 1h mais 58 minutos, 1h58. A gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai para o intervalo, na volta a gente tem mais informações aqui dos bastidores da política com os nossos comentaristas, vamos falar já aqui no Jornal da Difusora, tá bom? Inclusive a gente vai falar sobre o Ministério Público do Maranhão, que lançou uma campanha Ministério Público nas eleições 2022. É uma iniciativa do Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais e do Conselho Nacional de Procuradores Gerais também. A gente volta já um instantinho só, rapidinho. 2h mais 2 minutos de volta, o Jornal da Difusora no rádio e também na TV, na bancada Kate Almeida, Gisele Marques e John Coutrin. Ontem foi engraçado, porque eu falei, Kate Almeida, a câmera estava em mim aqui fechada. Já automático, falou, levanta o braço. 2h e 2 você ligado aqui no Jornal da Difusora. Aliás, quero mandar um alô especial para muitas mães e muitas crianças que assistem a gente nesse horário. Impressionante, tinha parado na rua, né? Adolescentes, eu estou assistindo vocês lá. Então, especialmente para vocês aí, para toda a família, viu? Nosso muito obrigado pela audiência. Vamos juntos. Você está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos? Você não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você, hein? Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médico, ambulância para qualquer urgência e emergência. Médicos e ambulâncias, no plural, viu? Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar. É isso mesmo. E ainda tem mais, um exclusivo clube de descontos de até 80% dos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Você quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aí, ó, na tela. Nós vamos direcionar você para mais informações, mas não esquece de trazer a sua família junto, viu? Principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade, baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR, é saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso, tá bom? 2h mais 3 minutos, o Ministério Público do Maranhão lançou, nessa semana, a campanha Ministério Público nas eleições 2022, iniciativa do Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais e do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público. O objetivo é reforçar os trabalhos de fiscalização e recebimento de denúncias desenvolvidos pela instituição em todo o país no pleito eleitoral desse ano. Vamos conferir. A campanha, que conta com a adesão de todos os ministérios públicos estaduais, tem o objetivo de reforçar os trabalhos de fiscalização e recebimento de denúncias relativas a possíveis crimes eleitorais praticados durante todo o processo, mas principalmente no dia do pleito. Essa campanha ela é fruto de uma deliberação do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, aí incluídos os Procuradores Gerais de Justiça de todos os estados do Distrito Federal também e do Procurador-Geral da República. E ela tem esse duplo objetivo, né? Primeiro, de conscientizar a população de que o Ministério Público é uma instituição que está fazendo o acompanhamento de todo o processo eleitoral desde a sua fase preliminar. As peças publicitárias da campanha conscientizam sobre a segurança e lisura da votação eletrônica, sobre o papel do Ministério Público, que atua como agente fiscalizador de todo o processo e principalmente sobre as consequências em se tratando do cometimento de crimes eleitorais, a exemplo de compra de votos e boca de urna. O Ministério Público ele atua, né, nestas eleições, assim como em qualquer outra. Os promotores eleitorais eles atuam sob coordenação e orientação do Procurador Regional Eleitoral e a sua atuação ela vai nas zonas eleitorais especificamente, tá, dos ilícitos, desde a propaganda irregular, tá, até cometimento de crime, como o caso de, por exemplo, boca de urna no dia da votação. Qualquer cidadão também pode contribuir com as ações da campanha Ministério Público nas eleições 2022, fornecendo informações por meio dos canais de comunicação sobre qualquer situação que possa prejudicar
o bom andamento do pleito. Pode o eleitor se valer de qualquer um desses canais de comunicação, como a ouvidoria do Ministério Público Federal, a ouvidoria do Ministério Público Estadual, a ouvidoria do próprio Tribunal Regional Eleitoral, tem o próprio Disque Denúncia do Ministério Público, pode fazer também essas comunicações, essas denúncias, digamos assim, na própria página do Ministério Público Federal, tem um canal de comunicação do Ministério Público Estadual também. Portanto, o objetivo é tornar o acesso do eleitor à nossa instituição o mais fácil possível, aquilo que seja ele possa fazer isso de uma forma mais tranquila, mais rápida, mais fácil, mais eficiente. 2h mais 6 minutos, 2h06, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Olha, o Instituto de Agronegócios do Maranhão faturou um bom dinheiro aí para prestar assessoramento técnico aqui no estado do Maranhão. Quem teve acesso ao documento tem os detalhes, é Kate Almeida. Você, Kate? É isso, na verdade tem faturado, viu, Adalberto? Porque esse é, pelo menos, o segundo contrato com dispensa de licitação, né, que o Instituto de Agronegócio do Maranhão tem faturado aí em relação ao governo do estado. Na tela a gente já discrimina aí, né, parte do contrato, né, e ali a gente traz na letra, né, do contrato exatamente o valor de quase 10 milhões de reais. E o contrato por dispensa de licitação diz que o objeto, sabe para que é esse valor? Para fazer uma espécie de assessoramento técnico especializado em reorganização agrária ao Instituto de Colonização e Terras do Maranhão. Vou falar de novo, tá? O Estado está contratando com dispensa de licitação, e esse aí é uma parte do contrato, para a realização de serviços especializados em assessoramento técnico, porque, de acordo com o contrato, eles têm a missão de reorganizar, né, a questão agrária, que diz respeito aí ao Instituto de Colonização e Terras do Maranhão, que é o ITERMA. Esse contrato específico é de quase 10 milhões de reais, mas nós tivemos um outro contrato também ali no mês de julho, tá bom? E que, inclusive, o meu colega Glaucio Ericeira teve exclusividade, saiu com essa informação lá no mês de julho, e que também, né, o Instituto teria prestado aí serviços para a Secretaria de Educação do Maranhão por uma bagatela de um pouco mais de 15 milhões de reais. Portanto, se quem está faturando aí com essa questão técnica é o Instituto de Agronegócios do Maranhão. Eu só espero, de verdade, que todo esse quantitativo, quase 10 milhões de reais, eles possam concretamente, é o que a gente espera, em razão de todas essas questões agrárias que permeiam o nosso Maranhão, sobretudo nas regiões mais conflituantes, e aí a gente sabe que isso acontece bastante no Maranhão. Semana passada, no Bom Dia Maranhão, nós trouxemos aqui diversas denúncias de comunidades no interior do Maranhão, necessitando também de um assessoramento técnico que isso possa chegar, né, na ponta. Só que o que a gente tem percebido aí, só em 2 contratos, de julho até agora, comecinho de agosto, um pouco mais de 25 milhões investidos exatamente neste instituto, né? E como disse bem o contrato, coloca na tela de novo, só para não restar dúvida, inclusive para quem está acompanhando a gente no rádio, um contrato com dispensa de licitação. Queria só que o Tiago evidenciasse mais uma vez, porque esse é específico, foi inclusive assinado ontem, né? E aí tem a data também, portanto, desse contrato que a gente especifica aí, portanto, tendo esse vínculo já para essa finalidade, assessoramento técnico por parte do ITERMA no interior do Maranhão. 2h mais 9 minutos, 2h09. Vamos falar sobre o PROS, porque tem gente que nem dormiu nessa noite aí, né, Diogo Coutrinho? Olheira e tudo. É isso, Adalberto. Na verdade, ontem ainda, né, saiu uma primeira decisão no contexto, anteontem, no contexto nacional, de que a direção do PROS teria ali retornado para o Eurípides Júnior, não é? E o partido, portanto, uma decisão do STJ, do ministro do STJ, teria, portanto, devolvido a direção do PROS para o Eurípides. E aí o Eurípides, como novo membro ali, retornando, na verdade, ao comando do partido, teria, em alguns estados, já recolocado alguns aliados. Aqui no Maranhão, ele que tem uma amizade muito forte com o vereador Chico Carvalho,
Então o vereador Chico Carvalho passou a assumir o comando do partido através da esposa, Tatiana Carvalho. Então conversei com o Chico ontem ainda, né, sobre isso. Ele me falava que confirmou a informação, né, com a ascensão do Eurípides, ele também passaria a comandar o partido através da esposa Tatiana. A Tatiana, portanto, assumiria, até saiu um documento com isso, né, assumindo a direção do partido. E o Chico falava já, inclusive, né, em fidelidade partidária, aquelas pessoas ali que estavam no partido teriam que seguir as orientações da legenda, inclusive em relação ao governo do Estado, com o Carlos Brandão, né, aquela coisa toda. E tudo bem, não é? Essa decisão durou até de madrugada. Algumas horas. Eu fui dormir com essa informação, na verdade, né? Eu te acordei com... Aí a Kate me acordou já com outra informação, já de manhã, porque essa decisão já saiu já na madrugada. Aí vou passar para a Kate, que ela tem informação melhor. Boa essa, viu? Eu até brincava, gente, com o João Coutrinho hoje de manhã, né, a gente trocando ali umas ideias, a gente disse, João, é aquela máxima, né, da política, que a gente dorme de um jeito e acorda de outro, é a mais pura verdade. Saiu uma decisão aí, inclusive, né, do STF, eu tenho o nome do ministro aqui, o ministro... Ai, meu Deus do céu. Me fugiu agora. Antônio Carlos Ferreira, né, o ministro, lá pelas 3h30 da manhã, realmente ninguém dormiu, viu? Não dormiu. Saiu essa decisão, portanto, trazendo esse comando, né, essa reviravolta aqui no Maranhão. Eu acho que a fala ontem, né, do Marcos Caldas foi bem, eu acho que bem oportuna, né? Talvez ele já desconfiasse da reviravolta que fosse acontecer, né? Então ele já preferiu apenas se limitar em dizer que aguardaria por decisões posteriores. E está aí, de fato, logo nas primeiras horas de hoje, portanto, essa reviravolta. O que me chama a atenção, viu, John, é que do mesmo tanto que foi rápida, né, a mudança aí na decisão do ministro, também foi rápido o posicionamento do próprio Chico Carvalho, né? Que deliberou ali ligeiro, mas foi muito ligeiro. A história de infidelidade partidária e, inclusive, cogitando ali a possibilidade de promover uma outra convenção, que já seria amanhã, né? Sexta-feira, no último dia, no último prazo aí para a realização das convenções. Só que eu acho que ali, né, aquela descontinuidade no plano do Chico aconteceu. E, portanto, agora o PROS volta aí para a base do senador, candidato agora, né, o Everton. Tem que vai mais nem dormir, né, Kate? Acho que agora já dá até para dar uma dormida. Até outubro. Tem um dito que fala assim, que política é como nuvem. Você olha e está de um jeito. Você olha de novo, já está de outro jeito. A gente já vai mudar agora. Vai mudar agora. Política é como uma noite de sono. Você vai dormir, está de um jeito, acorda, está de outro. Qual foi aquela eleição que o Cafeteira anoiteceu eleito e Rosiana que estava eleita de manhã? Foi 92, não foi? Vamos relembrar a Assembleia Legislativa. A história do Ricardo Murá. Ricardo Murá eleito presidente. Exatamente. Dorme eleito, acorda deseleito. João Coutrinho chega pegou um susto. Não. E me mandaram um print da decisão de 3 horas da manhã. Tá lá no celular, 3 horas da manhã. Vixe, cara, nem dormiu, né? Para o governo do Estado já teve essa também, né? Dormir eleito, acordei no segundo turno, tendo a possibilidade de segundo turno. Achou que ia ganhar a eleição do primeiro turno e, na verdade, foi bem assim, né? Acontece. De forma que vão ter umas horinhas para dormir ainda, né? No dia de hoje. Vamos lá, 2 horas mais 12 minutos. Bom, a pesquisa de Genial Quest apontou, né, os números, uma caída do Lula e uma subida do Bolsonaro, essa última pesquisa hoje, Israel? Exatamente, é uma oscilação, na verdade, dentro da margem de erro, né? Agora, é importante dizer, logo os números da pesquisa, né? 2.000 entrevistas presenciais entre 28 e 21 de julho com eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos, dentro de um intervalo de confiança de 95%, levantamento registrado no TSE com o número BR 02546/2022. Então, se a margem é de 2 pontos, o que acontece? O Lula agora aparece em primeiro lugar com 44% e o Bolsonaro com 32%. Só que já é a 14ª rodada de pesquisas mensais que eles vêm fazendo. Essa diferença já chegou a 17 pontos de um para o outro. E como o Bolsonaro vem apresentando um crescimento, ainda que pequeno, mas consistente, essa diferença que já chegou a ser 17 pontos percentuais em maio, agora está em apenas 12 pontos percentuais.
Em uma projeção de segundo turno, o Lula continuaria ganhando com 51%. Mas se nós vermos o gráfico, o gráfico dos últimos meses, coloca aí para mim, por favor, Tiago, para a gente comparar como é que foi o comportamento dos dois. O gráfico que eu mandei para você, Tiago, pode colocar na tela, o comportamento dos dois exatamente nessa sequência de pesquisas. Vale lembrar que o Ciro aparece com 5%, né, nesse levantamento, o Janones depois vem na sequência, com 2% junto com a Tebet, e parece que o resto não pontuou, né? Temos aí, ó, o levantamento só entre Lula e Bolsonaro com projeção de segundo turno, que vocês veem que começou ali, ó, no levantamento 54-30, permaneceu 54-30, depois 54-32, Lula subiu 55-34, depois 54-34, 55-32, a anterior 53-34, e veja que agora o Bolsonaro recuperou um pouquinho, aparece numa projeção de segundo turno com 37% e o Lula caiu com 51%. Pode-se depender dessas informações que o Bolsonaro ele tem tido uma recuperação gradativa, especialmente diante das ações que vem tomando nos últimos dias, de auxílio para cá, auxílio para lá, não sei o que lá, e isso parece que começa a se reverter, a se refletir nos números da pesquisa. Então, é só para a gente poder fazer essa pontuação. Esse levantamento ele é mensal. Bora esperar aí os próximos para ver como é que vai ser. E, na verdade, né, Geisael, a gente percebe, inclusive, que já está tendo reflexo direto, né? A própria história da alíquota zerada do ICMS até dezembro já começa a refletir agora nessa pesquisa. A questão do aumento do auxílio também, do Auxílio Brasil, já começa a refletir agora, inclusive com uma reviravolta também, viu? Que além do aumento do auxílio, também a antecipação desse valor agora, para o mês de agosto. A gente, inclusive, disse isso hoje no Bom Dia Maranhão. Olha, o Pablo Marçal apareceu com 1%, tá? Simone Tebet e o André Janones com 2%, Ciro com 5% na terceira colocação, né? O Bolsonaro com 32%, o Lula com 44%, né? Então, os demais não pontuaram. São esses os números. Acho que cumprimos aí, inclusive, o rito legal com a informação do número de eleitores que foram pesquisados e o número de registro, né? Obrigado a você pelo carinho da audiência. A Joelma lá em Coroatá acompanhando a nossa programação. Raimundinho também. Obrigado, Maranhão inteiro de audiência aqui do Jornal da Difusora, prometendo voltar amanhã, sexta-feira. Se Deus quiser. 1h15 estaremos aqui, se o bom Deus quiser. Em nome de toda a equipe. Tchau, tchau. Coração de bola para todo mundo. Tchau, coração de bola.